Seja muito bem-vindo ao Teologar e eu queria que você ouvisse agora a pergunta do Silvio de Campinas. Alô, olá, boa tarde, Grupo Teologar, muito prazer. Meu nome é Silvio, eu sou daqui da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês sobre o sábado em que Deus descansou lá no princípio, quando Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele descansou neste sábado. No meu entendimento, ali é uma cláusula pétrea. Aquele sábado não poderia ser, vamos dizer assim, entre aspas, abolido. A minha pergunta é, se aquele sábado é o mesmo em que é citado no Novo Testamento, onde o próprio Jesus fez algumas coisas no sábado, até ele fez menção dizendo que o sábado foi criado para o homem e não o homem por conta do sábado. A minha pergunta é, se aquele sábado ele foi revogado, se ali é uma cláusula pétrea, não se muda, como é que funciona isso? Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Obrigado, uma boa tarde. Muito bem, será que o cristão deve guardar o sábado? Eu vou explicar para você agora no Teologar. Legal, pessoal, essa pergunta é muito interessante. Há pessoas que dizem que tem que guardar o sábado, outros que dizem que não tem que guardar o sábado. O que será que é verdade? E o que será que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero ensinar você agora com textos bíblicos o que realmente a Bíblia fala sobre o cristão guardar o sábado. Antes de mais nada, vamos entender o que é a guarda do sábado e como foi criado isso. Como o Silvio falou no vídeo, logo no 7º dia depois da criação, o Senhor descansou e santificou aquele dia. E na lei de Moisés, ele coloca isso como mandamento, é o 4º mandamento, eu quero ler para você, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, pessoal, esse mandamento ninguém tem controvérsias. Todo mundo crê que é um mandamento que foi dado para o povo judeu, o povo de Israel, que ele deveria guardar o dia de sábado e que de maneira alguma poderia trabalhar. Então, o judeu ortodoxo, ele executa isso até hoje, guardando o dia de sábado, como está na lei de Moisés, para o povo de Israel. Essa questão não há controvérsia. A controvérsia é o seguinte, será que o cristão deve também fazer a observância dessa lei? Ou então essa lei foi abolida, ou pelo menos rompida com a vinda de Jesus Cristo? Nós temos que entender, pessoal, que a antiga aliança tinha algumas ordenanças que não passam para a nova aliança. Da aliança antiga para a aliança nova, há alguns princípios. Princípios de completude, ou seja, aquilo que começou no Antigo se completa no Novo Testamento. Princípios de continuidade, ou seja, aquilo que era no Antigo Testamento continua valendo no Novo Testamento, como por exemplo o amor ao próximo e o amor a Deus. E princípios de ruptura, ou seja, aquilo que não passa para o Novo Testamento. Estava no Antigo, mas não vai passar para o Novo Testamento, como por exemplo o sacrifício de animais. No Antigo Testamento havia essa lei, estava entre os 613 mandamentos do Senhor. Mas no Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro perfeito. E isso houve uma ruptura e não há necessidade de nós agora fazermos sacrifícios ao Senhor. Agora eu queria mostrar para vocês sobre o cristão guardar o sábado. Vamos ver o que Jesus fala, o que a Bíblia fala, o que o apóstolo Paulo fala e o que alguns grupos religiosos falam sobre isso também. Primeiro, vamos falar sobre Jesus. O que Jesus fala sobre o sábado? Jesus foi a pessoa que mais escandalizou os judeus quando fez algumas coisas no sábado. Curou muitas pessoas no sábado, os seus discípulos colheram espigas no sábado, o que escandalizou também os judeus. Eu quero ler para você a passagem do paralítico de João 5, que Jesus curou no sábado e isso escandalizou também os judeus. João capítulo 5, versículos do 9 até o 10. Imediatamente o homem se viu curado e tomando seu leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito.
Veja, Jesus já começou a escandalizar a maneira em que os judeus guardavam o sábado naquela época contemporânea de Jesus. Jesus também disse que ele era o Senhor do sábado. Agora veja Mateus capítulo 12, versículo 8. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Terceiro, Jesus também disse que ele é maior do que o sábado, que o sábado foi criado para o homem e não o homem criado para o sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi dado para o homem para que o homem pudesse descansar e não carregar um jugo ou uma escravidão de uma lei que estava no Antigo Testamento. Vamos ver agora não só o que Jesus fala, mas como se comportava a igreja primitiva, a igreja que Jesus deixou. Jesus foi assunto ao céu e a igreja primitiva continuou na doutrina dos apóstolos. Vamos ver como que eles guardavam os dias e como se comportavam. Atos capítulo 2, versículo 46 agora. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja, pessoal, eles visitavam o templo diariamente e não somente um dia. Vamos ver também agora o apóstolo Paulo falando em Atos capítulo 20, versículo 7. Vamos ver. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem do dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja, Atos 20, versículo 7, fala que eles se reuniram no primeiro dia da semana, que era domingo. A igreja agora estava partindo o pão no primeiro dia da semana, que é domingo. Outro texto, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Veja, pessoal, no primeiro dia da semana, a igreja se reunia também, Paulo ia fazer a coleta e pediu que cada primeiro dia da semana eles juntassem o dinheiro conforme a sua prosperidade. Eu li muito rápido aqui para passar para você, porque esse texto já está carimbado. Agora, eu queria mostrar para você por que os cristãos não guardam o sábado ou não guardam dia algum, porque a Bíblia é clara em falar que nós não devemos guardar dias. Veja comigo agora Gálatas capítulo 4, versículo 10. O texto fala assim: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Veja, Paulo, quando fala aos Gálatas, que era uma igreja que queria se justificar pela lei, diz, olha, vocês estão guardando dias, eu acho que eu trabalhei em vão com vocês, porque depois de Cristo, nós não guardamos mais um dia. É o que ele está querendo dizer aqui, é muito clara a palavra, Gálatas 4, versículo 10. Guardais dias, eu trabalhei em vão para vocês. Agora o texto mais claro ainda está em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, o texto fala assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo é claro em afirmar que o sábado é a sombra daquilo que devia de vir, ou seja, Jesus, que é o nosso descanso, e também o descanso eterno que nós teremos quando o Senhor nos levar para morar com Ele, na eternidade. O sábado apontava para aquilo que realmente vai acontecer na eternidade com os cristãos que são salvos. Portanto, o sábado não precisa mais ser guardado, porque ele agora foi simbolizado aqui pelo apóstolo Paulo como a sombra daquilo que devia vir. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é a maior difusora dessa ordenança bíblica, dizendo que guardar o sábado é necessário, inclusive para se obter a salvação. Eu já vou mostrar alguns textos para vocês aqui também. A verdade, pessoal, é que Romanos capítulo 14 fala que quem guarda o sábado ou não guarda dia algum, não tem problema. E eu queria ler esse texto também agora. Hoje nesse teu lugar tem muitos textos, eu quero deixar bem explicadinho aqui para que não haja nenhuma dúvida. Romanos capítulo 14, versículo 5 e 6 agora. Romanos 14, versículos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor
o faz. Ou seja, quem guarda o sábado faz para Deus, não há problema. Se você quiser fazer e guardar o sábado como memorial, alguns adventistas, inclusive, já até entenderam isso, dizendo, não, nós não guardamos para a salvação, nós guardamos como um memorial. Olha, a Bíblia fala que não há problema, se você quiser guardar o sábado ou domingo, ou não fazer distinção de dia algum, isso não tem problema nenhum. Romanos capítulo 14 é muito claro, para que quem guarda um dia, para o Senhor o faz. E nós que não guardamos nenhum dia, guardamos todos, na verdade, não devemos julgar aqueles que guardam um dia para o Senhor. O problema, pessoal, é se você guardar o dia para se obter a salvação. Ainda que alguns adventistas digam que isso não é verdade, não guardam para a salvação, não é o que Ellen Goldwhite fala. Ellen White é considerada para os adventistas como a profetisa, que é o espírito de profecia e que ela é também inspirada por Deus. Deus não erra. Se Deus inspirou alguém, ele tira da pessoa qualquer tipo de erro. Nós cremos na inerrância da Bíblia e eles creem que Ellen White também foi inspirada, como a Bíblia também foi inspirada. Agora veja o que ela fala, eu trouxe aqui 3 trechos de Ellen White para você ver que essa doutrina é muito perigosa, atrelar o sábado com a salvação. Veja, Testemunhos Seletos, que é uma literatura de Ellen White, volume 3, página 23. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Veja, guardar o sábado importa em salvação eterna? Isso está errado, porque Romanos capítulo 3, versículo 20, fala que pela lei ninguém é justificado, somente pela graça de Jesus, conforme Efésios capítulo 2. Então, não tem como eu santificar o sábado e se importar em salvação eterna para a minha vida. Alguns vão dizer assim, não, está fora de contexto, porque não é isso que ela quis dizer. Então, vamos pegar outro texto agora de Ellen White, que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 66. E se alguém cresce e guardasse o sábado e recebesse a bênção que o acompanha, e depois o abandonasse e transgredisse o santo mandamento, fecharia a porta da santa cidade a si próprio, tão certo como haver um Deus que governa em cima no céu. Olha o que ela diz, se você guarda o sábado e deixou de guardar o sábado, você fechou para si mesmo a porta da santa cidade. Então é atrelar o sábado à salvação, sim. E para completar, para Ellen Goldwhite, o sábado é o selo de Deus, o 4º mandamento é o selo de Deus. E quem não guarda o sábado ou muda esse mandamento tem o sinal da besta. Ora, quem tem o sinal da besta não tem a salvação. Logo, para Ellen White, aqueles que guardam outro dia e não guardam o sábado têm a marca da besta. Veja, se você não guarda o sábado, para Ellen White, a igreja adventista, você tem a marca da besta. E eu quero ler para você, que está no livro O Grande Conflito, página 448. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da igreja de Roma, ou o sinal da besta? Veja, a mudança de sábado agora, do sábado, é o sinal da besta? Então, cuidado. Eu sei que muitos adventistas vão escutar e assistir esse vídeo, amo vocês, tenho pessoas queridas que são adventistas também. Eu não estou falando contra os adventistas, mas contra a doutrina que é antibíblica, é uma heresia, e Ellen White provando aqui que não é uma profetisa verdadeira. Eu vou deixar aqui no link desse vídeo um artigo no nosso site para você ler, lá está muito bem explicadinho, espero que você comente aqui também e assim eu posso te responder, tá bom? Muito obrigado, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, você é sempre muito bem-vindo aqui. E se você quer estudar, Teologar.